Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Pois bem, eis aqui um KA 1.6 2004, se eu não estou enganado. A história desse KA aqui é o seguinte, pessoal. O dono do carro é meu vizinho aqui, mora na rua do lado. Só que pelo movimento aqui da oficina ele achou que eu não tinha tempo agora no final do ano para fazer o reparo no carro. E acabou levando na oficina, digamos assim, oficina mesmo, né? Que o pessoal tem a levar cara e tal, toda aquela história. Oficina bem montada, digamos assim. Que a gente ainda vai chegar lá um dia. Aí disseram pra ele que precisava trocar a bomba de combustível, porque o carro tava fraco, né? E aí disseram pra ele que era bomba de combustível, enfim. E na verdade o carro ficou fraco e depois não entrou mais em funcionamento. Aí eles disseram, não, então troca. Disseram que em 2 dias estava pronto, né? E o carro acabou ficando 2 semanas lá pro reparo, tá? Aí eles tiraram o carro de lá, ficou pronto e tal, tudo certinho. Aí o carro tava fraco novamente. E de 2 dias pra cá o carro simplesmente não anda, pessoal, tá? Medimos pressão da bomba. Essa bomba teria que ter entre 3 bar e meio e 4 bar e 100 litros hora. Ela dá uns 60 litros hora e mais ou menos 2 bar e meio. Se a gente acelerar o carro cai para 1 bar. Então a gente vai averiguar. Esse servicinho aqui é bem enjoadinho de fazer porque tem que retirar o tanque, né? Então o carro não tem a janela ali, a portinhola. Então a gente vai ver se a bomba tá com a aplicação errada, o que que tem, né? E ver o que que o pessoal acabou deixando passar, se tem alguma mangueira estrangulada, alguma coisa assim, né? Uma mangueira dobrada de repente, né? Vamos ver se ele entra em funcionamento aqui. Tá. Ele pega tudo certinho. E geralmente quando o carro já tá quente, né? Tu acelera, ele limita o carro a 4.000 RPM mais ou menos, né? A gente vai desmontar aqui e vai ver o que que houve. Bom, pessoal, só de manobrar o carro aqui para tentar botar na vaga ali de ré, tá? Olha só. Tá funcionando belezinha, né? Vou acelerar o carro. Show, né? Aguarda um minutinho para vocês verem. A lenta começa a embaralhar, ó. Começa a cair. Morreu. Estoura na admissão ali, ele morre. Simplesmente a bomba perde pressão, perde vazão, né? Não faz bem fazer isso no carro, então a gente não vai acelerar mais o carro. Mas é inadmissível, né? Tu mandar trocar uma bomba e o carro voltar desse jeito. Complicado. Ó, vai morrer. Aí se a gente desliga, enche a linha uma, duas vezes, a gente consegue dar ré aqui. É, realmente o pessoal deixou passar alguma coisa lá. Não tem cabimento. Tá, gurizada? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o que que era. Buenas, gurizada, tudo certo? Pois bem, o que que aconteceu com o nosso carro? Retiramos ali o tanque, bomba de combustível, né, e tudo mais. Bomba de combustível não era a certa para ele e o pessoal deu uma estrangulada ali, botou uma mangueira de borracha, né, entre a bomba de combustível e a flange. Isso não é o correto. O correto é que se trabalhe com a traqueia, né, que suporta a pressão de combustível e tudo mais e aguenta ali o vapor, o gás, né, do combustível, né, dentro do tanque. Aquela mangueira fazia 2 semanas que estava no tanque e já estava toda se dissolvendo. Então a gente tirou a bomba de combustível, foi atrás de uma bomba correta, não encontrou a bomba do KA mesmo, mas encontrou a bomba do Focus 2.0, tá? Preço em conta, praticamente o mesmo preço da do KA, se tivesse a do KA, né? Colocamos no lugar com a traqueia, tudo 100%, montamos no tanque e verificamos que o carro estava sem filtro de combustível, tá? Medimos pressão e tudo mais, botamos um filtro grande de carros tipo 2.0, né? Esse que a gente pegou é o da linha GM,
para ficar fácil também do cliente depois manter a manutenção do carro, fazer as devidas trocas de filtro, né? E aí fez ali a adequação do filtro, botou no lugar, botou o tanque no lugar. Boa. Mediu pressão de combustível, tava tudo certo, carro zero, né? Porém, após dar uma ou duas voltinhas com o carro ali, a gente percebia que o carro não tava 100% desempenhando aquilo que devia, né? Aí a gente começou a perceber uma pequena trepidação na lenta, e aí em marcha lenta a gente retirava o plug do segundo bico ali, né? Retirava e colocava o plug e não mudava nada, tá? Aí o que que aconteceu? A gente começou a averiguar vela, eram novas, né? Cabo e bobina. Cabo tá mais para lá do que para cá, mas ainda tinha centelha e bobina tá 100%. Então a gente começou a averiguar a questão da possibilidade de ser um problema de bico injetor. E realmente era. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que tá ali na máquina. Bom, pessoal, então aqui, ó, vocês só olhem a confusão, né? A tabela da Aqtest manda 3 bar e no final do teste injetaria 27 ml. Olhem como é que tá esse bico do quarto cilindro aqui. Eu recém botei pro teste. Quarto e segundo cilindro. Aí o carro é fraco, é manco, com baixa pressão de combustível. Não sei se o pessoal já sabia que tinha esse problema nos bicos, que os bicos estavam despejando combustível pro motor em alta. Em determinada situação o carro até conseguia queimar todo esse excesso que está indo aí, ó. Mas em outras situações o carro não desempenhava, né? Agora com pressão correta e tudo mais, vocês imaginem colocar esses bicos lá no lugar. É só para rasgar dinheiro e perder tempo. Não tem cabimento. Eu vou ser sincero para vocês, vou fazer mais umas 2 ou 3 tentativas, mas o ideal seria trocar os 4 bicos injetores. Como vai vazar aqui da proveta, pessoal, eu vou desligar aqui, ó, esse bico. Ó, eu desliguei o bico, ó, e seguiu enchendo. Brincadeira, hein, pessoal. Eu vou ter que interromper o teste aqui. Não tem como. Talvez, bem talvez mesmo, o primeiro bico e esse terceiro, se conseguisse salvar, né, podiam ser usados. Mas olha aí, o segundo. Isso não tem como. Esse carro nunca vai ter um bom desempenho. Não tem como. Vamos averiguar se conseguimos esses bicos injetores, comunicar o cliente e conversar com ele, tá? Bom, gurizada, aqui nós não conseguimos muito sucesso em recuperar esse bico do segundo cilindro, tá? Ele tá vazando aí, ó, tá? Na verdade nós temos um problema assim que eu vou explicar por que isso aconteceu primeiro, né? Esse veículo teve lá em outra oficina e nessa outra oficina o pessoal trocou a bomba de combustível, disse que ia deixar o carro sem filtro, que não tinha importância e nem nada. E aí o que que acontece? O carro rodou umas 2, 3 semanas sem filtro, tá, pessoal? E aí assim, ó, eu não sei como que era o desempenho do carro antes, eu não sei se o carro antes falhava ou coisa assim. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem só um bico que vai salvar, tá? A gente fez retrolavagem, fez inúmeras coisas. Eu vou mostrar pra vocês o leque, ó. Quando a bomba pressuriza aqui em 3 bar, ele perde pressão pelo quarto, pelo terceiro bico aqui, ó, e o segundo também. Só o primeiro, mas ainda assim ele pinga, tá? A vontade que dá é de ir lá na oficina, né, onde foi feito o reparo e cobrar deles os bicos, né? Vocês viram quando acionou o segundo bico aqui, ele não passa, tá trancado, não passa nada. Aí, em determinados momentos, esse bico e esse aqui, conforme aciona e fecha, eles ainda vedam, né? Mas olha só o que está injetando. O primeiro injetar 10 no lequezinho e o terceiro e o quarto 40 e 35. Não tem como, não tem como.
esse carro não vai funcionar bem nunca, tá? Vamos achar o código do bico aqui no catálogo, na tabelinha da Actest, e eu já mostro pra vocês. Gurizada, então os bicos submetidos a banho, retrolavagem, teste disso, teste daquilo, não melhoraram muito. Aí levei num outro colega de oficina aqui que me dá muito uma força aqui, e a máquina dele faz a limpeza com um líquido passando dentro do bico, né? Com pressão. E aí a tabela da Actest aqui em 3 bar manda 27 ml, tá? Mas como esses bicos são extremamente difíceis de conseguir nos dias de hoje aqui, e a gente está conseguindo só de marca paralela a 200 e poucos reais cada bico, então o que que acontece? Nós temos aí, ó, 25, 24,5, 25, 26, tá? O nosso bico problemático é esse camarada aqui, tá? Que é aquele que não funcionava e tal. Nos primeiros testes ele estava aqui, depois quando eu levei para outra oficina ali, pro rapaz que tem outra máquina, aí a gente colocou ele no primeiro e daí eu trouxe ele para cá marcadinho no primeiro. Mas estanqueidade, vazão e tudo mais, leque agora tá tudo 100%. A gente vai aplicar os filtrinhos, os pré-filtros ali dos bicos novos, os O-rings novos, vai botar no carro e o carro vai ficar 0 km, vai ficar uma bala, tá? Já mostro pra vocês tudo montadinho, tudo no lugarzinho. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, deixa eu contar desde o início do nosso diagnóstico desse KA até agora, as evoluções que a gente teve com ele, tá? KA do nosso amigo Jean, o que que aconteceu? Tá? Ele levou para uma oficina e a oficina trocou a bomba de combustível e não atendeu ele em garantia, certo? Só um minutinho que eu vou silenciar o telefone aqui. Bom, não que não atendeu, mas eles estão com a agenda cheia e podem atender ele só em janeiro. E ele vai ficar empenhado aí o final de ano, enfim, não queria ficar sem carro, aquela velha história, né, pessoal? Então, o que que aconteceu? Eles trocaram bomba lá, deixaram sem filtro, trocaram algumas mangueiras ali que não era necessário, deixaram saindo cheiro de combustível pelo tanque, aquela velha história, tá? Isso é uma oficina grande, renomada, e o pessoal tem funcionários, tem equipamento, podia trabalhar muito bem, tá? Chegou aqui, a gente fez o diagnóstico, eles chegaram com um jogo de velas, né? A gente fez o diagnóstico e não era velas, mas já que eles queriam trocar, a gente trocou e aí mediu pressão de combustível e fez uma medição na questão assim de com o scanner, né? Passou o scanner e leu a sonda, tá? O que que acontecia? O carro tinha baixo desempenho, baixa pressão de bomba e no scanner a sonda trabalhava de 500 a 1000 milivolts, indicando excesso. Ao invés da sonda trabalhar assim, né, com aquela ondinha bacana, ela trabalhava sempre em mistura rica quase. Então a gente ficou meio cabreiro, né? Eu fiquei meio pensativo, né? Por que que com falta o carro tá trabalhando assim? Achei que era uma estratégia da central para tentar, né, desempenhar o carro e tal. Eles andaram mais uns 2 dias com o carro e disse que não teve mais condições. Deixaram o carro aqui pra gente trocar a bomba de combustível ou verificar aquilo que tinha sido feito, se estava correto, né? Aí o pessoal tinha botado mangueira lá dentro do tanque, não vai mangueira, né? Aquela coisa toda. Daí a bomba de combustível era aplicação universal para carros 1.0 e 1.4, que abrange Prisma, Celta, esse motor Endura 1.4, se eu não me engano é Endura, né? Que saiu 1.4 16 válvulas, o Zetec 1.0, enfim. Tiramos essa bomba e tentamos conseguir a bomba do Zetec Rocan 1.6. No período atual, não existe essa bomba por N fatores. Pandemia, falta de entrega de fornecedor, falta de material, aquela coisa toda. Então a gente encontrou no mesmo preço a bomba de combustível do Focus 2.0, que trabalha com a mesma amperagem, mesma voltagem, enfim, e não teria problema aplicar no carro, porque quem regula a pressão de combustível é o nosso regulador que vai aqui na flauta. Beleza, pessoal? Aplicada a bomba de combustível, o carro ficou melhor, tá? Ficou mais ou menos melhor, vou ser bem sincero para vocês. Aplicamos a bomba nova com a traqueia de plástico lá que resiste ao combustível e tal, toda aquela história. Verificamos fiação, fixamos o tanque certinho, né? Botamos um filtro de combustível que, nesse caso aqui, para baratear custo para o cliente e tudo mais, a gente botou um filtro adaptável, né? Que seria um filtro de Vectra 2.0, é um filtro grande, de vazão grande, e que dá para botar a mangueira que eles botaram, que é lá, tipo assim, ó,
com abraçadeiras no filtro e não vai dar vazamento, e na troca do filtro vai ser bem fácil a troca ali, o acesso, enfim. Então a gente botou o filtro, revisou a instalação da bomba lá, enfim, tudo. Ficou 10. Mas o carro desempenhava mais ou menos, e na marcha lenta o motorzinho falhava. Eu pequei por não conseguir mostrar para vocês ontem o diagnóstico dessa parte, porque já era tarde da noite, eu tinha curso ontem, e aí não ia conseguir não conseguia produzir um vídeo bacana para vocês. Mas eu tô comentando aqui, e isso serve de exemplo para quem tá levando o carro em oficina aí, que aplica a peça nova sem testar. Vamos supor que a gente colocasse a bomba nova lá e não botasse o manômetro, ou compra um bico novo, né, coloca aqui no lugar, só abre a embalagem, coloca aqui no lugar e não testa na máquina. Aquela velha história do Astra ali, né? Tudo testadinho. Aí a gente veio aqui pro diagnóstico, né? Tinha centelha, os cabos de vela estão mais ou menos, né? As velas a gente trocou aquele dia, são Bosch. A gente não gosta muito, porém, novinhas, né? Então não ia estar 2 dias, 3 dias depois ia estar apresentando problema, né? Aí o que a gente fez? Verificou a centelha, estava 100%. Vinha aqui no bico, né, do segundo cilindro e desligava ele. O carro seguia a mesma coisa, ligava a mesma coisa, desligava a mesma coisa. E a alteração em sonda no scanner era mínima, mínima. Então a gente pensou assim, esse bico travou aberto e tá despejando gasolina para dentro do carro, para dentro do motor. A gente dava 2, 3 aceleradas, preto lá no escapamento, excesso de combustível. Fomos verificar, o regulador de pressão estava 100%. Beleza. Retiramos esses bicos para teste. Seria 27 ml na tabela da teste lá, né? Enfim, toda aquela história que eu já comentei para vocês. E outra, desligávamos a chave, a pressão aqui caía em 0, tá? Vocês estão vendo que tá aqui já estou falando com vocês há 5 minutos e já fazia mais 5 que eu tinha desligado a chave, temos pressão de combustível, tá? O que aconteceu? Ligamos lá na máquina os bicos, né? 24, 60 ml, 22, 20 e aqui 12, 13, né, no quarto cilindro. Submetemos a banho, não tivemos resultado. 2, 3 banhos, melhorou. Volta e meia esse aqui ainda trancava aberto. Beleza. Levamos no nosso parceiro de oficina, que na verdade é o meu professor do curso, né, que eu faço. Ele tem uma máquina de limpeza de bicos e injetores que limpa com o líquido passando na interna do bico. Não é como a gente limpa em banho no ultrassom, né? Então ele tem um produto lá muito bom da Alpha Test que passou por dentro dos bicos na maneira correta, assim, né? Na entrada e na saída do bico, e na maneira inversa, na retrolavagem, e os bicos ficaram nota 11. Trouxe para cá para testar, que o autoteste dessa máquina minha da Kitest é um pouco melhor, né? Que é aquele das provetas ali que a gente consegue se basear pela tabela da própria Kitest, né? Colocamos ali 25, 24, 26 ml, uma diferença de 2 ml no máximo do que injeta menos, porque injeta mais. Ficou assim, ó, 0. Colocamos aqui no carro, pegou, que é uma delícia, tá? Pressão de bomba ok, desligar a chave, mantém ainda a pressão, ó, no sistema. Então assim, ó, o carro anda. Olha, para mim dizer para vocês que um carro com a relação peso-potência que esse carro tem e que ele tá andando, eu até não saberia um carro desses últimos que eu tenho andado. Um Vectra não tem a mesma arrancada, o mesmo pique que esse carro tem até 100 por hora. Um Astra não tem. Um Maré 2.0 original não tem. Olha, quem se assemelha mais ou menos é o Maré 2.4. Lembrando que dentro da minha realidade, daquilo que eu ando mais seguido aqui, né? Então pensem num carro que tem um desempenho fora da realidade, fora da curva, tá? Eu vou ligar ele ali para vocês, vou acelerar e vocês vão ver como é que tá o trabalho de bomba de combustível, né? Vocês puderam ver ali que a pressão não cai, né? Eu vou ligar aqui a chave, ó. Já pressuriza naquilo que é o ideal, regulado pelo regulador de pressão, né? Volta e meia, quando ele pega e dá uma mancadinha. Porém os cabos de vela dele estão muito ruins, em muito mau estado. A bobina tá ok e as velas são novas, tá? Mas o motorzinho é muito sereno, tá?
tem um negócio pegando dentro dele, eu não sei o que é, se é na tampa, tá? Eu não consegui identificar, ou se é um defletor de calor da parte de baixo ali, como ele é rebaixado, né? Aí tem esse detalhe. Mas ó, bomba de combustível. E andando, a bomba alimenta assim, ela dá 2,5 bar o tempo inteiro conforme tem que ser. Pensem num carro que anda e tem um desempenho fora de realidade. Assim ó, sem comentários. Puxa a primeira, segunda, terceira, tu tá a 130 quase. Tu põe quarta, ele tá empurrando, tu põe quinta, nem vou falar mais nada pra vocês, tá? Tomara que o dono tenha juízo aí pra andar e guiar esse carro, porque esse carro é perigoso. Ele anda muito mais daquilo que ele pode parar e anda muito mais além daquele desempenho que ele tem em estabilidade, né? Muito top esse carro, tá? Vamos montar de volta aqui as mangueiras, as tubulações, tudo certinho, e partir daí para a junta da tampa de válvulas e bandejas dianteiras. E logo mais a gente vai trocar os coxins dianteiros do nosso Golfzito lá e botar a proteção do cárter, proteção das correias ali que ficou faltando aquele dia, tá? No mais, 100% nosso KA, mais uma charada morta aqui, sem que o cliente gaste um caminhão de dinheiro, tá? Para vocês terem ideia, bomba de combustível, toda essa função que fizeram lá, R$890 o cliente gastou, tá? Aqui conosco ele vai gastar próximo de R$800, já com o filtro, o refil, a mão de obra. A gente abateu no valor da bandeja o custo da bomba de combustível velha deles, que tá ok, porque é uma bomba nova, a gente vai receber, entendeu, a bomba nova, porém ela é uma aplicação para carros 1.0. Então quando a gente precisar, a gente tem uma bomba, ajudamos o cliente nos ajudou, proporcionando conhecimento e experiência no motor Zetec Rocan desse carro aqui. Agora a gente vai partir para bandeja de suspensão, trocar a junta da tampa de válvula, e de tarde, quando o cliente chegar, a gente vai trocar os cabos de vela. E agora a gente vai dar uma monitoradinha aí no scanner para ver questão de ventoinha, circulação d'água, como é que tá essa parte, que no Zetec Rocan, quanto mais empolgado eles ficarem, né, mais vai exigir do sistema de arrefecimento, e essa parte tem que estar em dia, 100%, tá, gurizada? Aquele abraço e até daqui a pouquinho. Buenas, gurizada, então já sem o advento aqui do nosso reloginho, mangueiras no lugar, juntinha trocada aqui, né, 100%. Trocamos a bandeja do lado de lá da suspensão, trocamos a do lado de cá, ó, o pivôzinho tava 100%. Deixa eu mostrar as bandejas velhas aqui. Tudo indica que estava torta, né, tá aqui uma delas, a buchinha já deu o adeus da despedida, né, e ela parece estar um pouquinho torta. E essa aqui é do lado do motor. Também a buchinha já tá dando adeus da despedida aqui e aqui. Show de bola, gurizada. Vamos botar a roda no lugar. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês os coxins do Golf ali. Já vai ficar 100% também. Bom, gurizada, aqui no Golf nós vamos trocar o coxinho por causa dessa situação aí, ó. A parte interna do coxinho é capaz de passar por esse furo aqui e fazer um baita estrago no capô. Ó, a gente tem quase um dedo aí de distância, aqui dá um pouco mais de um dedo, tá? Vamos ver como é que vai ficar com os novos aí. Então, gurizada, do outro ladinho trocado também. Um pouquinho esses coxins vão ceder, mas bem menos daquilo que tava, tá, gurizada? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Aquele abraço.